O presidente Lula chegou a comentar que quer travar uma guerra de narrativa para provar quem está falando a verdade nessa briga entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. E enquanto o Palácio do Planalto vê as negociações do tarifaço travadas até as eleições, o presidente Lula segue uma diplomacia e tenta reagir com frieza à decisão dos Estados Unidos. A gente tem a nossa analista Vitória Abel, mas antes vamos voltar a falar com a Suane Guerreiro, que está lá em Brasília e traz, portanto, essa repercussão. Lá no Palácio do Planalto, Suane, o presidente Lula fez essa manifestação ontem, mas eu queria dar um passo atrás e voltar, né, nesses pontos de negociação que você estava citando para a gente. Bom dia mais uma vez. Exato, Marina, já que a gente trouxe essa fala do Lula, só para dizer que primeiramente um evento em São Paulo, ele tinha dito que não iria comentar sobre o tarifaço até que o presidente Donald Trump se manifestasse, mas então depois em uma outra agenda já no Rio de Janeiro, ele trouxe essa fala de guerra da verdade, guerra de narrativas, que ele não ia então deixar que o povo brasileiro fosse enganado pelos Estados Unidos e queria então travar esta guerra de narrativas e também reforçou a questão da soberania do país. Um pouco mais cedo ele chegou até a publicar nas redes sociais algo sobre o Pix, dizendo que o Pix ele nunca vai mudar aqui no Brasil, né? Só ser aprimorado, disse que ele é seguro, que ele é gratuito e defendeu a soberania do país. Pois então, o governo está tendo muita cautela neste aspecto, né? Se falou ali em suposta retaliação e autoridades do governo têm dito que o Brasil não vai retaliar, que vai continuar buscando esse diálogo, mas que nesse momento vê que os caminhos diplomáticos e técnicos estão meio tortuosos. Eles avaliam que, de fato, boa parte dessa tarifa foi aplicada devido a uma questão política. Não vê tanta margem ali para a negociação nesse momento. Portanto, as medidas são internas e também externas, mas no sentido de buscar novos mercados. Então, o governo tem tido bastante cautela neste aspecto. Ontem, inclusive, já tivemos uma reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do MDIC, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, com o presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Eles buscam, então, um plano conjunto envolvendo aí as 27 unidades federativas, inclusive, segundo a CNI, este tarifaço vai atingir 26,2% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Deve afetar cerca de 11 bilhões em Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Eles buscam, então, um plano conjunto envolvendo aí as 27 unidades federativas, inclusive, segundo a CNI, este tarifaço vai atingir 26,2% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Deve afetar cerca de 11 bilhões em exportações brasileiras. Esse é o dado que foi apresentado, então, pela Confederação Nacional da Indústria. E a gente relembra que a partir desta semana já há, reuniões previstas e novas tentativas de conversa, de chamar esses setores para conversar também com o MDIC, que está coordenando todo este trabalho de avaliação e mapeamento dos impactos deste tarifaço aqui no país. Então,
Temos, por um lado, a iniciativa por essas conversas. O governo também avalia a questão do Plano Brasil Soberano, um plano de assistência financeira a essas empresas exportadoras que foi criado no ano passado, já depois do primeiro tarifaço. Então, o governo avalia se vai ser necessário também a criação de novas linhas de crédito para atender esses setores, mas segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tudo isso vai ser feito com muita cautela, também respeitando a questão da economia do país, sem criar rombo fiscal, mas avaliando os impactos que isso pode trazer para a economia brasileira. Por outro lado, a Apex Brasil também, o presidente conversou ontem com a imprensa, apresentou alguns dados um pouco mais detalhados do que a coletiva que tivemos, ampla coletiva que tivemos na quinta-feira, com a participação de vários ministros, e o presidente da Apex Brasil então trouxe alguns dados também relevantes. Ele disse que essa tarifa de 25% vai atingir 7,2 bilhões de dólares das exportações brasileiras, o que seria referente ali a 19% do total de exportações, e que os estados mais afetados seriam justamente São Paulo e Santa Catarina, que responderiam aí por 52%. Então, de toda essa importação, e que eles também avaliam outras estratégias, vão apresentar um plano já no mês de agosto, mas esse plano que é diferente do Brasil Soberano, então são várias estratégias que estão também sendo colocadas neste momento. Este plano, na verdade, ele é para buscar novos mercados, diversificar os mercados exportadores, e para este plano está previsto um investimento aí de 130 milhões de dólares, que eles vão, então, de reais, na verdade, que eles vão justamente investir para buscar esses novos mercados, participando de missões, de feiras internacionais, entre outros eventos, para levar esses produtos do país. Uma outra vertente, que seria de fato ali a lei da reciprocidade econômica, ela também depende dessa consulta aos setores afetados. Então, o governo diz que vai ter muita cautela, embora possa iniciar ali os trâmites. Na verdade, os trâmites também envolvem essas conversas com os setores, entender quais foram afetados, entender quais são as medidas que eles avaliam que podem ser tomadas frente aos Estados Unidos, não necessariamente com uma tarifa, mas pode ser então por meio de outros aspectos que essa lei permite, entre elas a questão de patentes, a criação inclusive de barreiras comerciais a produtos norte-americanos aqui no nosso país. Então são várias vertentes, inclusive a lei da reciprocidade, ela exige que sejam feitas consultas públicas também a esses agentes que fazem parte, da economia brasileira e que são afetados. Então a gente tem toda uma etapa que precisa ser seguida de fato antes do Brasil definir quais seriam essas contramedidas a serem adotadas aos Estados Unidos. Agora sim, vamos acompanhar a análise da Vitória Abel sobre os impasses a respeito do tarifaço. Olá a todos que acompanham a programação do SBT News. Pois é, a avaliação de auxiliares do presidente Lula no Palácio do Planalto é de que as negociações em torno de uma suspensão ou de uma diminuição nas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros só devem avançar de fato, voltar a ter uma negociação mais ativa depois das eleições. Isso porque eles avaliam que o cenário político está muito tensionado e só deve distensionar depois que os eleitores brasileiros decidirem quem será de fato o novo presidente da República a partir de janeiro de 2027. Se o presidente Lula for reeleito, na visão deles, os americanos terão de lidar com mais 4 anos de governo Lula e, portanto, negociar com essa configuração atual de diplomacia, de técnicos que estão postos e com também uma postura do governo Lula de não ceder aos pedidos americanos. Se o presidente Lula perder e, por exemplo, o seu principal opositor hoje, o pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro, ganhar, os americanos já vão escolher fazer ali as negociações com um novo governo de transição. Então a avaliação no Palácio do Planalto é de que as eleições serão uma espécie de marco na relação entre Estados Unidos e o Brasil, que vai definir os próximos anos
portanto, as negociações a partir do final de 2026 e de 2027, como que será o andamento das negociações em torno, principalmente dessa tarifa nova aplicada de 25% em cima de alguns produtos brasileiros. Claro que o diálogo continua, tanto diplomatas como técnicos do Ministério da Indústria e Comércio e também técnicos do Ministério mesmo das Relações Exteriores, os diplomatas, estão continuando numa tentativa de manter os canais de diálogo aberto, as pontes continuam entre Brasil e Estados Unidos, entre Itamaraty e Departamento de Estado americano, só que mesmo com essa abertura para a conversa, é justamente o ambiente político e como que o tensionamento e a polarização tomou conta desse debate que torna a conversa tão difícil, até mesmo para quem é mais técnico dentro do governo do presidente Lula. Isso deve mudar, então, portanto, com o resultado das eleições na visão desses diplomatas brasileiros. Um ponto levantado por eles também é a calma e a cautela para adotar qualquer tipo de reação ou retaliação em relação aos Estados Unidos. Por mais que o governo brasileiro tente estude tomar algum tipo de medida para enfrentar os Estados Unidos, essa medida não pode ser exagerada, porque justamente os Estados Unidos são uma economia gigantesca e que, portanto, qualquer decisão contra produtos americanos pode, inclusive, ser prejudicial para a própria economia brasileira. Então, a palavra de ordem, tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty, é cautela, frieza, não lidar nesse momento com emoções. Uma das expressões utilizadas, inclusive, por um dos diplomatas que conversaram com a gente aqui no SBT News, é que diplomacia requer estômago. Por mais que você não concorde com o seu adversário político, com o país estrangeiro com o qual você está negociando, é necessário ter estômago e frieza para lidar com essas negociações.